Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de julho de 2010, domingo. O verbete é o 1633. Tem 4 páginas, 49 logias e 9 máximas. O tema, estágio maturológico. A especialidade é automaturologia. Definição. O estágio maturológico é a condição de maturidade consciencial, pessoal, da personalidade, seja humana, consim ou extrafísica, consciex, de acordo com o nível de evolução cosmoética e cosmovisiológica. A maturidade ortopensênica, o nível da maturidade consciencial, a personalidade formada, os talentos da maturidade consciencial, o rigor preciso da maturidade consciencial, o período da maturidade consciencial como sendo a fase de ouro da vida física, ou da vida intrafísica. A maturescência consciencial no tempo, que é a cronêmica, da vida permanente, e no espaço, que é a prosêmica, das dimensões existenciais. A automaturidade reflexiva, superando os aborrecimentos, contrariedades e incompreensões. Eu quero dizer para vocês que na polinomiologia, o polinômio fatuística para fatuísta, está faltando casuística, para depois vir para casuística, compondo o patrimônio autocognitivo. A palavra casuística foi eridida aí no caso. Agora, nós temos na argumentologia, uma caracterologia, 6 estágios, etapas ou períodos da autoevolutividade da consciência quanto à automaturidade. Vale a pena ler isso aí para a gente ter uma noção dos períodos cronológicos na vida humana. Agora, na remissão, nós temos 15 itens, nós destacamos. Amplificador da consciencialidade, autodiscernimento, holomaturologia, macrosenso e trinômio da holomaturidade. Frase enfática. Será sempre inteligente a consciência lúcida, homem ou mulher, pesquisar acuradamente os estágios maturológicos e identificar onde se situa exatamente no momento evolutivo. Você já se identificou na escala dos estágios maturológicos? Você vive satisfeito com a própria condição maturológica? Esses estágios é o que nós estamos falando aí na caracterologia, tá certo? Começa pela revoralidade. O processo da revoralidade, muita gente nem sabe o que significa, eu nunca vi essa palavra. Então é bom vocês examinarem. Geralmente é a condição da maioridade legal, atingida pela pessoa. Em certos lugares é 13, outra hora é 18, quase sempre é 21. Isso aqui é o processo da revora, ou rebora. Emancipação. Agora, pergunta. Há algum débito assistencialista em escolher na medicina uma área vinculada fortemente com a tecnologia, como a radiologia? Não. Porque a pessoa pode ajudar demais os outros fazendo a radiologia hoje. Tem que lembrar que a radiologia que se faz não é só raio-x, é a série de aparelhos que a pessoa trabalha com ela. Então isso aí ajuda demais, porque determina os diagnósticos mais sérios, tira tema, tira cisma, tira dúvida, liquida com tudo, fica tudo claro. Gostaria de saber se o senhor tem se comunicado com o seu amigo Chico Xavier. Olha, logo que ele morreu, eu tive contato com ele. Depois disso, ele está encaminhado. E tem uma turma que está encaminhando as coisas dele. Eu não sei mais. Não tenho tido contato ultimamente com ele, não. Esta semana tive uma projeção consciente onde encontrava-me no espaço. Senti uma força, uma pressão na nuca, às vezes como um puxão, onde vi o pensamento para relaxar, pois era um cordão de prata. Vi a escuridão do vácuo, diversos meteoritos vindo na minha direção e passando ao largo. Ficava extasiado. Acordei bem disposto e excitado pela experiência. Perguntava o porquê dessa experiência, mas só ficava a reflexão. Existem características específicas de uma ex-projeção que a definam como tal?
Existe um motivo específico para se ter uma ex-projeção? Qual pode ter sido a finalidade dela? Há muito tempo tenho muita vontade de ter uma ex-projeção, mas onde poderia ter ou ser tido assistencial? Você tem que examinar, anota tudo e veja. Eles às vezes estão preparando você para ficar mais condicionado com calma e tranquilidade fora do corpo. A exposição ajuda a pessoa a ficar tranquila, que ela se sente vendo a cosmovisão do processo. Isso aí ajuda, tranquiliza. Então ela pode mais tarde trabalhar mais com os outros. Isso aí ajuda muito na questão da TENEP, Sofiex, etc. Em antagonismologia, página 27, o antagonismo, autoridade, automaturidade consciencial e epopeia do envelhecimento. O que a gente quer dizer é o seguinte: a automaturidade consciencial, ela leva a pessoa a ter uma racionalidade maior. Essa racionalidade vai dar uma harmonia íntima mais profunda. Essa harmonia íntima cria uma verdadeira epopeia do envelhecimento. Quer dizer, a pessoa começa a saber mexer com o envelhecimento, a viver com isso. As pessoas geralmente são assim. Quando elas atingem lá os 70 anos, ou ela é a boa velhinha, ou o bom vovô de todo mundo, ou ela é carrasca, que ninguém chega perto, todo mundo tem medo, todo mundo evita a pessoa. Então, aí é uma criação que já vem desde a infância, adolescência, meia-idade, até chegar na maturidade maior. De modo que esse antagonismo é um fato. Agora, a epopeia do envelhecimento, aqui que nós estamos falando, é quando ela é negativa, por isso que está no antagonismo. Então, é aquela pessoa que todo mundo nem chega perto, porque ele é carranca, é difícil, entende? Uma personalidade difícil de abordar. Poderia comentar esse antagonismo sobre o que considera ser o epopeia do envelhecimento. A epopeia é justamente isso, que é, por exemplo, eu conheço certas mulheres que são também desse jeito, e elas têm raiva de ser na idade que elas estão. Já outras são felicíssimas, passam bem, tudo é favorável. Então é necessário ver, né, a situação. Gente, a revista Mente e Cérebro me deram aqui uma cópia de um pedaço. Convívio com animais favorece o sistema imunológico e reduz o estresse. Acariciar um cão pode elevar os níveis de anticorpos que evitam a proliferação de vírus e bactérias. O povo fica só pensando que tem alergia para gato, para cão, para cachorro. Não é nada, o negócio ajuda. Agora aqui, ó, tem os dados, se alguém quiser ler, tem muitas considerações sobre o assunto. Inclusive, é gente que é do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o SINDAM, e a Comissão de Animais da companhia COMAC. Se alguém quiser ler, vale a pena, é interessante isso aí. Agora, isso aí seria bom, é a turma que está trabalhando com isso lá, a Silene, né, essa turma, né? O ABC, e também a Silene, que estão ajudando os outros aí, no ABC. Pois é, o problema do ABC, seria bom você saber disso aqui. Agora, nós, onde é que está a Cris? Ela está por aí? A Cris? Ah, é? Você vai esperar chegar mais gente para falar? Eu queria saber o seguinte, deixa eu só fazer uma pesquisa. Levanta a mão quem é que não tem laptop pessoal. Levanta a mão. Quem não tem? Quem não tem? Tem 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Tem uma boa consciência aí hoje que está dando um laptop que nós vamos sortear para quem não tem. Olha, agora já tem 7 pessoas. Viu? Vocês falaram que aqui, se tinha gente que não tinha laptop, eu tenho certeza, porque eu atendo o povo lá embaixo. Então o negócio é esperar na hora. Nós vamos fazer isso daqui 1 hora, 1h30, não é isso? Tá certo? E aí já deve ter chegado mais gente. Olha, o laptop é o máximo. Olha aqui só. IBM ThinkPad R30, 1 GB P3 processador e 1 GB RAM.
40 gigabytes hard drive. O que vocês querem? Hi-Fi, Wi-Fi, aquele. Veja, ThinkPad é os tais que eu usava. Uma vez eu comprei um por $12.400. Estava saindo, ninguém tinha. Quando eu cheguei aqui no Brasil, um tal falou assim, não olha, porque senão vai dar dor de barriga no laptop. O negócio era sério. Agora, vocês não pensam que eu coloquei o dinheirinho limpinho nisso, não. Tudo era gibi. Eu levei alguns gibis, um montinho de gibi assim, ó. Eles me deram o dinheiro, eu comprei o negócio na hora lá. E vim com ele no Brasil, etc. Tudo legalizado, tudo bonitinho. Agora, $12.400, um só. Agora, lá em New York, a hora que eu apresentava, todo mundo queria ver. Nem eles não tinham, entende? Quando o negócio é top de linha, é um problemão, é muito caro. Tem que esperar esfriar, né? Agora, tudo era ThinkPad, na ocasião, daqueles que saíram. Eu só usava IBM, há muitos anos. E outra coisa, eu falava que IBM era melhor, que era mais máquina. A turma está tudo com os japoneses. Eu falei, vocês vão ver com o tempo. Até o meu filho me deu contra. Depois, com o tempo, ele me deu razão. Não, você tem razão. É mais máquina. Na ocasião era. Hoje eu não sei mais, né, como é que é. Né? Já não é mais. Né? Não faz mais. É. Agora a questão é com vai ou com Deus, não é isso? Vai ou com Deus. É. Mas olha, o estágio maturológico, como é que nós estamos aí com vocês que são maduros, consciências maturológicas, como é que nós ficamos com isso? Valdo, aqui na página 26, na fatologia, na sexta linha, você pode falar sobre a maturidade dos autoposicionamentos? A maturidade dos autoposicionamentos. O problema todo é o seguinte, quando a pessoa fica madura, ela não tem medo de se expor. Ela já tem, é aquilo que a gente fala, o que já tinha que fazer, já fez, tem muita coisa já está encaminhada. Então, ela não tem medo de estar provando as coisas mais. Com isso, ela fica mais glasnost, mais transparente. Ela fica mais autêntica. E outra coisa, a pessoa, numa condição dessa, gosta de falar a verdade. O problema todo é esse. Então, essa explicitação da condição é um fato. Olha meu caso, eu falo tudo. Agora, veja, eu sempre tive esse temperamento, abri o jogo, eu era mais moço, eu era assim. Nessa minha idade, eu tenho que segurar para não ser demais. Entendeu como é que é? Porque com o tempo você vai acumulando isso aí. Por exemplo, eu, mais moço, já tinha problema com parapsiquismo por causa disso. Falar com quem e deixar de falar com quem? Você está entendendo como é que é? Isso tudo é um fato. Agora, o processo da maturidade, ele chega por camadas, né? Que você vai acumulando as experiências, aquilo cria uma bagagem. Esse montante de vivência é que interessa. Agora, Valdo, nessa questão da maturidade dos autoposicionamentos, também entra, conforme o caso, a retificação de alguns posicionamentos. Não, e a ratificação a retificação ela acompanha a maturidade, né? Pouco a pouco, a vida toda é assim. Aquilo você vai burilando. É aquela técnica que eu falo. Você vai sujando e limpando simultaneamente. Agora, nessa idade, não tem jeito de você fazer bagunça mais. Se você está acostumado. É o meu caso que a Graça fala, né? Não, tudo seu é arrumado, tudo seu é limpo. Você está entendendo? Que é onde eu sujo, eu vou limpando. Quer dizer, eu sou a sujeira e o detergente. Você está entendendo o que quer dizer? Então, ao passo que eu vou indo, eu vou limpando. Agora, isso é que é o certo. Eu raramente deixo o rastro atrás. Uma coisa que caiu, alguma coisa nesse sentido, eu não sou assim. Está entendendo? Agora, veja, eu não tenho preocupação com isso e nem também eu gasto energia com isso. Não. Aquilo faz parte do meu temperamento.
Você já deve ter notado que eu sou assim, você já deve ter percebido, né? Aquele estilo que passou, mas parece que não passou por ali, né? Pois é, não. E o ideal é o seguinte, é você não pesar no óleo pensante. Isso, que é a questão Mas da no meu energia caso é imanente. difícil. Foi por isso que eu deixei crescer minha barba, usar branco. Eu falei assim, não adianta porque eu não posso esconder. Sim. Você está entendendo? E outra coisa, às vezes eu escondia, vinha as concierges e chamava atenção. Como aconteceu no Rio, aconteceu nos Estados Unidos. Os caras se comunicavam lá. Eu estou lá inserido como embutido, infiltroso. Lá vem a pessoa e aponta tudo, me coloca. Não. Está entendendo? Então, eu falei assim, o jeito é expor. Agora, isso, Isso aí cria problema com o povo comigo, porque eles ficavam com medo. Por exemplo, a gente está andando. Nós vamos numa cidade, por exemplo, na Europa. A primeira vez que as pessoas vão lá, que estão comigo. A hora, então, na rua, uma pessoa chega e se dirige justamente para mim. Ela não vai falar com o outro. Às vezes, para pedir uma informação. Na mesma hora, o povo que está comigo morre de medo. Para saber o que é aquilo. Está de medo de assalto, isso e aquilo e tal. Isso tudo eu tenho passado na minha vida o tempo todo. Agora, isso que você falou de ir sujando e limpando ao mesmo tempo, é aquele princípio da energia imanente, né? Se aproximar da energia imanente. Né? Que você já Agora, não altera. É o processo tanto. da sinergia, é o sinergismo isso aí. Você já vai limpando tudo, você suja limpando. Então veja, você não deixa para depois aquilo que você pode fazer já. A coisa mais séria é essa. Então, essa determinação, com o tempo, ela se torna um hábito. E é um hábito gostoso, bom, é produtivo, você tem o resultado daquele imediato. Entende? Não fica para depois. A ação é imediata, é ipso facto. Então, isso tem vários nomes para isso aí. Que é o processo, por exemplo, o multiuso é isso. O autolimpante é isso. Você já viu esse negócio? O autolimpante? Multiuso. Multiuso e autolimpante. Quer dizer, eu desejo que vocês todos sejam autolimpantes. Vocês estão entendendo o que é? Eu tenho feito força para ser. Agora, ó, nem sempre isso é fácil, não, viu? Nem sempre. Com alto. Quem tem mais dificuldade para isso? Quem é? Mulher. Por que mulher? Porque mulher tem mais penduricado do que homem. Do ponto de vista sexual, quem tem penduricado mais é homem. Mas agora, do ponto de vista social, quem tem mais penduricado é mulher. Carrega uma opção de coisa tudo de pendurado e tal. Isso aí é um problema, porque cai, perde, mistura. Bolsa de mulher, por exemplo, é um problema, né? Dizem que o caos, hoje, a maior representação que tem é uma bolsa de mulher. É o caos. Mas olha, não são todas. Valdo, na página 27, parafatologia, a segunda linha, a maturidade transcientífica. Maturidade transcientífica, que é o processo, por exemplo, a científica que a gente está falando, que é essa que tem aqui no normal. Nós estamos falando, por exemplo, a ciência convencional. Agora, essa maturidade, por exemplo, que pega o parapsiquismo, a transcendentalidade, uma pessoa que está habituada, por exemplo, a já ter até a sensibilidade impressiva no momento que ela chega no lugar, isso é um absurdo, né, em matéria de maturidade. Isso dá ideia. Hoje eu estava atendendo uma pessoa, lá embaixo eu atendi várias, mas uma delas, quando eu notei que chegou uma concierge, daí a pouco ela me abordou. Agora, a hora que ela me abordou, é impressionante a sinalética que ela me causou. Tudo quanto é lado. Agora, eu fico pensando, uma pessoa que tem parapsiquismo, que não entende bem, uma concierge dessa hora que chegar, isso é um caos. Por isso que o povo fica doido. Eu que estou habituado com isso, eu conheço bem a situação. Na mesma hora eu coloquei energia, a gente encapsulou a personalidade. Agora, a personalidade é de um homem, tipo operário, manga de camisa, aquele negócio todo, sabe? Ele deve ter morrido daquele jeito, com uma camisa toda rajada, dessas feitas de interior.
Aí eu fui estudar com a pessoa, tinha relação com o processo que era mesmo tipo operário da pessoa. O que é melhor da história é que eu falei que era um operário, quem era. Então ela estava pensando em uma pessoa que ela conhece viva, mas não é. Esse aí deve ter morrido, que trabalhou com a família e hoje está aí. Agora, a hora que ela falou determinado ponto, a personalidade apareceu na hora. Agora, é gente muito perturbada para ser desse jeito, a hora que mexe com tudo. Então, você veja, essa maturidade é que todo mundo precisa de arranjar agora. Precisa de obter. Agora, com a sinalética. Porque isso é impressionante. Agora, veja, se eu pudesse transferir as sensações e a vivência de um assédio assim, tempestivo desse para as pessoas, eu ia provar todo o processo. Mas você não pode fazer isso. Faz 60 anos que eu vejo essas coisas. Você não pode transferir uma vivência dela. Um só desse já daria para mostrar à pessoa como é que é. Por quê? Mexe com muito processo seu do corpo todo. Está entendendo? A vinda daquilo ali. Agora, é lógico, aí tem a ectoplasmia. Agora, é uma beleza quando acontece isso. Por quê? Ele veio fundo dentro do meu contexto. Eu tenho mais facilidade de envolvê-lo. Professor, Ele saiu de lá na mesma hora, encapsulado. que tipo de sensação? Assim. Que tipo de sensação que causou no senhor? Eu tenho uma série dessa. Agora, quando dá isso, é como se tivesse tudo acontecendo, alarme tocando. Agora, no meu caso, sempre começa pelo ouvido esquerdo. É a vibração timpânica. Mas agora, é de uma maneira que você nota a pessoa, ela está aqui, você sente tudo. Você está entendendo? Junto de você. Sim, mas é como se ela quisesse tomar conta do seu corpo do tapa, intempestivamente. Você está entendendo? Eu percebo tudo. Agora, eu nunca me abalo com essas coisas, porque não está habituado, né? Não tem nada. Ninguém nem percebe o que está acontecendo, nem nada. Eu que falo, porque se eu deixar, ninguém percebe nada. Na hora que a gente encapsula também, não há efeito negativo no ambiente, nem nada. Agora, o que é engraçado é que boa parte desses fenômenos ainda ocorre comigo de maneira abrupta, repentinamente. Entende? De inopinado aquela coisa acontece. Mas aí o senhor encapsula e consegue encaminhar dali a pessoa... Quase sempre por causa dos amparadores, né? O enumerador estava lá embaixo, hoje estava a Rosigarden. A Rosigarden estava com duas consciências, ela estava mostrando. Eu falei assim, do jeito que a turma do Holociclo e do Holoteca mostra os visitantes, a Rosigarden também hoje está fazendo esse serviço. Ela estava com dois, ela estava mostrando lá, o que é que tem ali dentro. Agora, ela não mostra igual a turma do Holociclo, do Holoteca, não. Ela chegou perto lá do meu canto, lá, e falou assim, olha aqui o processo de energia, como é que está aí, sabe onde é que tem aquelas minhas pastas? Ela falou assim, olha aqui o tanto de energia que tem aqui, como é que é a situação. Isso é como se fosse um processo de defesa. Ela quis dar a ideia, pelo que eu pesquei lá na hora, porque estava no intervalo lá que eu estava assistindo, que eu li. Ela quis dizer que aquilo é uma espécie de barricada. A própria mesa é isso. Eu tenho aquela mega mesa que eu tenho. Agora, tudo isso eu já fiz de propósito na ocasião, há muitos anos. Agora, fica comprovado o negócio bem claro, como é que funciona até extrafisicamente. Entende? Bom, aqui em frente a você. Você pode detalhar mais a sua técnica de já estudando e já escrevendo o livro que você falou alguns dias atrás? Não, tudo meu é tudo simultaneamente. O meu processo todo é tudo... como é que eles falam? Tem uma expressão hoje moderna, que é assim, tudo aqui, agora, já, completamente. Uma coisa mais ou menos assim, tudo meu é desse jeito. Então, por exemplo, eu já leio e anoto. Você está entendendo? Agora, anoto no livro e anoto fora do livro. Outra coisa, qualquer ideia, qualquer expressão, uma palavra, uma frase que me interessa, eu anoto tudo. Até hoje. Eu não tenho preguiça para isso, eu sou motivado, eu gosto. Eu tenho mania. Você pode falar que eu sou maníaco. Sou maníaco. Um dos maiores, talvez, hobbies que eu tenho é leitura, né? Eu leio tudo. Eu vou te contar, eu leio tudo. Estou tão acostumado a ler que eu tenho mania, né? Tipo monk.
pelo seguinte: em banheiro, às vezes, você pega, tem lá um saco, por exemplo, com papel higiênico, que às vezes tem 8 rolos. Aqueles rolos, geralmente, tem uma pomba, um negócio tudo azul, uma beleza, e sempre tem umas escritas. Eu nunca deixo aquilo pronto para ler. Eu sempre coloco, se está lá, eu guardo para eu não ter que ler. Porque se aparecer, eu vou ler. Você está entendendo? Então eu sou uma pessoa que pesquiso tudo, vejo tudo, leio tudo. Não tem jeito. Então, veja, eu me sinto bem com isso, mas agora, de vez em quando, eu tenho que me preservar, né? Não deixar a coisa escrita. Agora, por exemplo, se eu quero guardar qualquer coisa, eu escrevo uma página em branco assim, escrevo lá as palavras que eu quero e deixo lá, pronto. Toda vez que eu vou lá, eu vou ler aquilo. Em pouco tempo, já pensou se eu deixar lá uma semana, eu vou ter um monte de ideias sobre aquilo. É uma loucura o que acontece. Cada processo de leitura. Você está entendendo? Então, meu problema é a convergência. É a omniconfluência. Você entendeu? Eu faço a confluência, a convergência de tudo para o mesmo foco. O megafoco, então, fica enriquecido com tudo que aparecer perto. Isso aí é aquele, eu falava isso já naquela ocasião. Você lembra aquele filme De Volta para o Futuro, que o cara colocava Coca-Cola no tanque? Lembra? É aquilo. Eu falei assim, isso sou eu. No meu tanque, tudo é combustível. Você está entendendo? Então, esse é que é o multiuso que a gente fala. Agora, no autolimpante. Multiuso autolimpante. Você está entendendo? Você vai fazendo a coisa o tempo todo. Agora, com isso, você fica muito especializado naquilo que você pesquisa, naquilo que você escreve. Entende? Você divide a convergência. Você se especializa. Mas aí, por exemplo, você está com um livro, quer escrever um livro sobre determinado assunto, e você vê que você sabe muito pouco sobre o assunto. Não, olha, eu vou contar aquele negócio que eu estava contando para você da moeda. Aquilo eu acho que eu acho que esclarece bem isso. Deixa eu te falar. Teve uma época que eu escrevi um livro que eu nunca publiquei, que era Investimento em Moedas de Ouro. Isso teve uma época no Brasil que funcionava. Eu queria saber, porque eu já tinha estudado processo de ouro com meu pai, devido ao processo da acessão de prótese do consultório dele, que tinha o problema de ouro que ele tinha que purificar. Eu ajudava ele a fazer aquilo com bórax, aquele negócio todo. Então, eu fui criado sabendo desse processo de ouro, como é que é a situação toda. Então, com isso, teve uma época que estava fácil e as moedas de ouro muito baratas. Entende? Então, eu comecei a mexer com aquilo durante alguns meses. Comecei a comprar tudo quanto é moeda que aparecia, etc. Tal. Em alguns dias, eu fiz um catálogo com índice de 100 itens para cada moeda de ouro. Então, por exemplo, qualquer moeda que você me desse, pequenininha, grande, de mais valor, menos valor, não interessa daqui ou dali, desse país ou do outro continente, não interessa. Eu tinha 100 itens. Naqueles 100 itens, quando eu classificava a moeda, eu usava no mínimo 50 itens daquele. Então, eu fiquei doutor em moeda de ouro. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Com o passar dos dias, isso foram alguns meses, eu fiz um livro inteiro, como investir, mas nunca publiquei o negócio, porque por causa de inflação, milhão de coisas, eu deixei para lá. Mas eu queria entender o processo, que aquilo ninguém nunca me ensinou. As coisas, por exemplo, que eu tinha aprendido, o Wall Street, o Wells Fargo Bank de economia, ninguém me falou sobre moeda de ouro desse jeito. Agora, com isso, eu comecei a juntar moeda, chegou a um certo ponto que eu tinha 627 moedas de ouro de mais de 100 países. Com o tempo, eu vendia aquilo tudo, isso tudo tinha no meu imposto de renda, tudo declarado, bonitinho, tudo certo. Aí eu vendi para um cara em São Paulo, com o dinheiro eu comprei um apartamento no Rio. Você está entendendo? Paguei um apartamento toda hora com o dinheiro. Entendeu? Agora veja, eu não gastei nada daquilo, porque o povo não entendia bem do processo de moeda. Eu fui acumulando,
Em pouco tempo eu tinha um monte, mas eu estava contando para ele. Devido ao meu processo de pensar no ouro, na moeda de ouro, e pensar naqueles detalhes de cada moeda, a serrilha, o fundo, o campo que tem, o valor, vamos dizer, do processo artístico, o valor facial, milhões disso, o tamanho, isso e aquilo fixou na minha cabeça. Então, um dia, eu cheguei no lugar que eu estava mostrando para ele, um lugar aqui em Foz, e tem aquele campo grande assim, tudo cheio de sujeira. Está lá um lixo, né? Mas um lixo que você anda. Aí, a hora que eu fui passando no lixo, no passeio, veio aquela ideia assim, procura que aí tem moeda de ouro. Eu falei assim, não é possível. Mas eu divido aquele negócio, o processo da ideia, devido eu estar dentro do ouro, pensando do ouro, eu falei assim, deve ser algum judeu que está me falando isso, né? Alguém que entenda do assunto. O que eu fiz? Saí andando. 2, 3 minutos depois, eu vi um negócio mais ou menos esquisito, que estava reluzente. Mexi na terra assim, no abrigo de uma moeda. E outra coisa, moeda média, uma nota, na ocasião. E outra coisa, já estava usada, tudo isso, mas bem, você olhava bem a coisa. E outra coisa, de ouro. Agora, aí criou-se um problema muito sério. E o resto? Eu vou deixar de ver aquele resto? É só essa? Foi um problemão. Essa segunda parte é que foi o pior. Aí eu falei assim, não, só deve ser essa, porque não é possível, moeda de ouro não se perde. Teu negócio é grande. Uma joia, por exemplo, você pode perder. Um colar, ele fica esticado, cheio de coisinha pequena, ele some. Mas a moeda não, ela chama atenção. E se ela tiver qualquer coisa, ela pode estar brilhando, se tem algum campo que está liso. Agora, é lógico que lá não tinha mais moeda nenhuma, era só aquela. Agora, então eu falei assim, essa aqui é a moeda do Tio Patinhas. Você lembra que ele tinha uma moeda da sorte? É a número 1 dele, entende? Agora veja, isso que eu quero dizer para vocês, como é que é o óleo pensene. Agora, isso aí é o que o cara me perguntou, mas Valdo, como é que é esse negócio de moeda? Não, a moeda começa pelo seguinte, a maioria das moedas são todas redondas. Então eu olho um carro passando, você vê o carro que é redondo, é a moeda de ouro que está sustentando. Você olha outra coisa, você vê, eu olho para os seus olhos e vejo a pupila sua é redonda. Ó, tem 2 moedas de ouro. E por aí vai. Daí a pouco você está vendo moeda de ouro, tudo quanto é lado. Você entende? Isso é para mostrar a profundidade da abordagem pesquisística. Agora, com isso, não tinha jeito. Você há de ver, quando eu fazia viagem nessa época, a Europa, Estados Unidos, que eu chegava nos lugares da numismática para ver, eu já sabia todos os valores, como é que era. Chegou num certo ponto que eles começaram a fazer consulta para mim. Eu cheguei a ganhar moeda de ouro por causa das consultas que eu dei. O cara vinha perguntar uma coisa, às vezes do século XIX, coisa mais séria, braba, sabe como é que é? Sobre ouro, às vezes século XVIII. E eu já sabia. E eu, como... Eu ainda tenho, eu acho, tenho guardado lá os dados da moeda de ouro, 100 itens, como é que são? Sabe como é? Que é um catálogo que eu fiz. Agora, aquilo é o máximo. Você não deixava nada. Você está entendendo? Olhando tudo, como é que foi, a serrilha, tudo que tem, os detalhes da moeda. Com isso você classifica tudo. Agora, a gente aprende muito. Agora, eu já mexia com ouro, mas era o processo do meu pai. Você colocava lá, você está entendendo? Para depois colocar o bórax, aquilo limpava o ouro velho, então ele fica novo de novo, fica limpo, sem impureza, entende? Com isso, ele fazia as peças, para fazer prótese, tudo quanto é jeito, ponte, a bridge, esse negócio todo. Eu aprendi isso pequeno, ajudando meu pai. Então, é metalurgia, tudo isso é da área da metalurgia. A metalurgia que leva para a numismática. Valeu. O maior cara que eu encontrei no Brasil, que entendia isso, que era o doutor, que era um engenheiro, ele era professor de metalurgia. E foi um grande nome na Leopoldina, sabe? Sabia de tudo lá da diretoria. Esse homem me entendia, entendia ele. Foi esse que fez uma casa que tinha um local que era uma sala-cofre. Não tinha jeito de se descobrir onde é que era. Ele é que construiu.
Agora, no fim, quem fez tudo foi ele, porque ele não queria que o construtor soubesse o que ele estava fazendo. Você está entendendo? Então ficou uma parte, e depois quem acabou foi ele. E ninguém sabia onde é que era. Eu entrei dentro da sala que ele guardava as coisas. Lá ele guardava a coleção de moedas dele. As joias da patroa, aquele negócio todo, sabe como é que é? Tudo lá dentro. Valdo, Agora, professor de metalurgia. aqui. Esse livro que você escreveu sobre moedas me remitiu aos 2 livros únicos que o Lastanosa escreveu, século XVII, também sobre numismática, sobre descrição de moedas. Eu escrevi sobre gibi, sobre numismática, sobre investimento. Escrevi um também para estudar o processo de humorismo. Eu queria saber umas coisas, mas nada disso eu publiquei. Todos esses também eu já liquidei com o livro. Mas tem Aquilo é para eu também ficar a par do problema. Para mim era bom. Entende? Esse livro, por exemplo, que eu escrevi de investimento, eu levava ele nas viagens para saber das coisas, porque tinha muito dado. Aquilo me ajudou demais. Mas tem alguma relação essa pesquisa de moeda que você fez com as pesquisas do Lastanosa sobre moedas ou não? Em parte foi aí que eu fui descobrindo esse povo todo. Pois é. O que você quer? Você... Eu vi o passado, depois você ia na enciclopédia, vamos ver quem é. E eu rodava esses países todos, sempre via alguma coisa. Agora, o melhor lugar para isso é onde tem os judeus, né? New York. New York é que é a base de tudo isso. Você chegou a ver os livros das moedas do Lastanosa, que estão na holoteca que eu trouxe? Os 2 livros que ele publicou. Todos eles, que tem a maioria, Você já viu, né? Hoje, Ele incluso desenhava a moeda, com todos os detalhes da moeda. Mas eu não preciso disso. O problema meu já era estudar, porque hoje tem muito catálogo. Sim. Catálogo enorme, é verdadeiro catálogo de telefone, dessa grossura, desse tamanho. Então ali tem tudo, de todo quanto é tipo, e tem países especializados. Agora o problema, a moeda de ouro, ela é importante devido ao processo de investimento. Como investimento é a melhor moeda que tem, não são as outras. Melhor do que elas é só aquelas que têm platina. Mas as moedas de platina são muito difíceis de arranjar. Você sabe que platina é superior a diamante. Sim. Depende do que quer que você tenha. Superior a ouro, tudo isso. Platina. Superior a prata. A platina é raríssima. É. Eu cheguei a ter moeda de platina com negócio mas então... todo, mas é um problemão. Agora, eu deixei isso tudo porque a hora que começaram a roubar de todo jeito, eu desisti. Por exemplo, eu tinha as moedas nas caixas de segurança do banco. Isso então você entrava e tinha um subterrâneo no banco onde tinha uma caixa. É aquela caixa com chave, o outro que tem a chave, sabe como é que é aquelas chave dupla? Agora, um dia eu estava lá em São Paulo, lá, quando eu tinha casa lá no Rio, quando eu estava lá em São Paulo, quando eles roubaram uma caixa de segurança do banco. Eu falei assim, então, acabou. Agora eu não tenho mais segurança de nada disso. E levaram muita coisa do banco que roubaram na ocasião. E desses, contudo, aqueles de porta redonda que roda um negócio maior do que a gente, sabe como é que é? Valdo, por que motivo será que o Lastanosa escolheu a moeda para escrever livro e não outros assuntos da sua holoteca? Na ocasião era devido à monarquia. Porque ele ganhava as moedas da monarquia. É lógico, com aquilo ele melhorava o status dele, e para ele era importante porque ele era político. Na ocasião, com a monarquia, isso pesava bem na balança, muito sério. Tanto que a dedicatória dos livros é eu, para por o rei, exemplo, né? eu fazia essas coisas todas porque eu vivia comprando livro. É o que me interessava. No fim, eu troquei moeda por gibi, gibi por livro, moeda por livro. Tudo isso eu fiz. E outra coisa, eu não tinha muito trabalho com essas coisas. Eu faço isso tudo assim, ó. Eu sou rápido nas coisas que eu faço. Mas, Valdo, então eu não perdi muito tempo com isso, não. No caso, ele teria gostado de escrever sobre quê? Ele? É. Eu acho que ali o problema, se o problema político dele tivesse ajudado, ele teria chegado na holoteca do jeito que nós temos hoje. Escrever sobre a holoteca, então. Que ele não escreveu nada sobre as suas coleções. E ele ia entender isso aí. Porque ele ia ficar mais maduro a respeito da meta, do objetivo.
Lastanossa não teve tempo para isso. Porque Lastanossa, no caso, ele não foi um especialista, ele foi um generalista, né? A coisa mais séria dele é ele abrir as portas para o povo Sim. ver os artefatos e saber. Sim, Aquilo foi a coisa mais inteligente da vida dele. sim. Que é o que a gente faz com a holoteca hoje. Sim, em tanto que chegou um momento mas que ele também não emprestava mais livro, porque Agora, perdia veja, os livros, na né? Europa, realmente, ele foi uma das cabeças nisso. E na Espanha, ele foi o maior. Ninguém superou esse homem nisso aí. Agora, o melhor da história é a hora que eu falei essas coisas pela primeira vez. Na Espanha, a maioria não sabia nada disso, nem o povo do governo. Uma vergonha, né? Eles não conheciam os próprios conterrâneos. Conterrâneo não, mas... Né? É conterrâneo até um certo ponto. Não era contemporâneo, mas era conterrâneo. E outra coisa, patrício. E uma coisa séria, de alto nível. E Valdo, se a gente Agora, tivesse... eu penso que eu ajudei naquele centenário dele lá. Ah, com E certeza. a hora que eu falei no negócio antes, aquilo pegou. Assim, mas vem cá, vem um estrangeiro lá do Brasil, do fim do mundo, vem falar nas coisas aqui dentro de casa. Onde é que fica? Mas foi, Aí Valdo, isso levaram o negócio a sério. foi na hora que você me falou do Lastanossa a primeira vez que todo desencadenou. Foi a partir daquele Não, dia. mas antes eu já tinha falado. Sim, lá, mas antes não eles tinha já nada. pensaram na questão do centenário. Mas antes não tinha nada, não tinha página de internet, não tinha informação, não tinha nada. Mas eu sei que a gente desencadeou. Faz parte. Né? Estudando essas coisas. Se a gente aprofunda uma pesquisa, você sempre descobre fatos novos que ninguém viu. Isso é inevitável. Na questão do Lastanossa, isso era inevitável. Pois é, a gente descobriu algumas Agora, coisas. você pensa mas... bem, esse cara, com toda a equipe dele, esse povo tudo é meu favor, né? Tudo vem ajudar a gente. Depois disso, você está fazendo o levantamento da memória do cara. Quantos séculos? Isso aí é seríssimo. Mas, Valdo, precisamente a minha pergunta era essa, mais ou menos. Estudando Lastanossa, o exemplo dele, a gente descobre muitas coisas mesmo, potencialidades que ele tinha, trafores, trafares, tudo mais. Mas, assim, como exemplo para nós, aqui, para a comunidade, do exemplarismo dele, qual seria o trafor que você mais destacaria? O trafor dele era o universalismo. Um político, naquela época, com monarquia, e o cara abria as portas para todo mundo, veja, tem alguma coisa, o homem estava na frente desse povo. Sem fazer O curso universalismo intermissivo. dele era impressionante, tudo aberto. E de onde que vinha já Gente, essa ideia isso é inata? na Espanha. A Espanha até hoje é difícil em certas coisas. Mas então, Valdo, ele não fez... Não é ele- impressionante? Quantos séculos o homem viu isso tudo na frente? Mas então, Valdo, ele não fez curso intermissivo, mas já Agora, trazia uma ideia inata de cosmovisão e de universalismo. Como ele conseguiu já trazer essa ideia? Isso é porque vem do passado. Né? Sim, mas como que... Lastanossa é amigo da gente, é muito antigo. Agora, o que é que se passa? Vamos entender. Uma das maiores provas do valor desse cara foi aquele negócio de ir lá para o fim do mundo, para outro país, chega lá, eles têm uma sessão dentro dos museus mais sérios sobre o Lastanossa. Você não acha isso impressionante? Aquilo que a nossa amiga foi lá e viu. Como é que chama? Praga, tudo quanto É, lado. Suécia. É. Tem não, o Lastanossa. Muito fora, bem longe da Espanha. Não, tem Outra vários coisa, sítios. Nova atravessou York. as guerras, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, aquelas guerras anteriores, desde a época dele. Tudo isso passou. É que Incólume. a contemporânea dele, a Cristina de Suécia, que trabalhava incluso com Descartes, estudava, né? Ela já estava atrás das coisas dele há muito tempo, antes dele de somar. Ela só esperou de somar, enviou um sueco lá e pegou a maioria das coisas. As outras foram para Nova York e tem na Alemanha também, acho que tem alguma coisa. Quem sabe é a Ana Firmato, que foi quem pesquisou todo, né? Que todo foi... Mas O Lastanossa é um exemplo para a gente em matéria de cultura, né? Muito sério. Mas, Valdo, eu queria entender mais, sem curso intermissivo, como é que uma consciência consegue desenvolver esses atributos, ele esses estava trafores? no caminho, né? Ele viu umas coisas que os outros não viram. Ele estava desperto a respeito da história. Awake, quer dizer, ele estava acordado a respeito de algo muito importante no meio daquele povo todo que não estava vendo nada. Isso é impressionante.
Uma coisa, gente, é uma pessoa usurária, um cara mão de vaca, o cara que... Isso sempre teve na história toda, através do século. Naquela mesma época tinha. Mas não havia ninguém com a visão de abertura. Você está entendendo? Ele mostrou. A diferença dele é essa. É o artefato do saber oferecido ao público. Agora, Ele abria as portas para o povo dele. Isso é impressionante, gente. Ele não estava chamando atenção para a pessoa dele. Presta atenção. E o homem era político, tinha que lutar com as coisas da monarquia, aquele negócio todo. Quer dizer, ele ultrapassava isso tudo. e ele era impulsivo também, bem impulsivo. Então, em algumas coisas também ele era atrapalhado por esse trafar, né? Mas mesmo assim ele mantinha sempre o objetivo de... O homem deu exemplo, né, para muita coisa. Né? Agora aqui, qual a melhor abordagem ou assistência para aquele familiar que se ofende em ser contrariado e faz grosserias? Não contrariá-lo ou contrariá-lo cosmoeticamente e levar as patadas? Olha, o problema todo é mostrar exemplo, na hora que ele passar o surto, mostrar exemplo, né, de harmonia, de equilíbrio, né, de convívio fraterno. Para ele é o jeito. Não tem jeito. Agora, quando ele estiver com surto, o melhor é sair de perto, porque senão pode ser contagiado. Tenho 37 anos e no último ano sinto um salto evolutivo em minha vida com sucesso, com acesso à minha holomaturidade. Estou lendo esse verbete pela primeira vez. No entanto, consigo sentir nitidamente meu atual estágio evolutivo, que é uma fase executiva da autoproex. Minha autenticidade está causando alguns problemas. Falo minhas verdades relativas e pareço louco para minha parceira. Apenas do CIP me entende. Ela quer se afastar de mim, pois acha que estou energeticamente negativo. Eu acho que ela está assediada. Penso que os assediadores dela estão com medo de perder o acesso a ela e querem me tirar do caminho. Minha parceira acha que estou tendo um surto de loucura e arrogância. Devo me calar e trabalhar anonimamente? Eu acho que seria bom você ver, se você gosta dela, essa coisa toda, mantenha a sua parceira. Agora, olha, você pode estudar um pouco mais de sigilo e discrição. Não se está se exibindo com a história, não é isso? Vamos ver o que você consegue. Meu problema hoje está em arrumar uma parceira fixa. Sei que o senhor recomenda sexo diário com alguém que se tenha afetividade. O problema é que, até eu atingir isso, não posso ficar esperando e necessito fazer uma troca de energia que é muito forte. Esse aqui está querendo fazer um negocinho também. Né? O senhor não acha que, até que consiga achar alguém para edificar uma vida sexual saudável, eu deva continuar no vale tudo, ou seja, na farra e tal? Isso é melhor do que ficar acumulando energia sexual? Não. Você está querendo que eu fale, seja assediador, seja assediado. Eu não vou falar, eu acho um boboca, me perdoa, o termo seu é boboca. Você está querendo fazer um negócio, está querendo me envolver nisso. Eu já não faço esses negócios há muito tempo. Ele está querendo que eu seja um proxeneta. O nome é esse, tecnicamente falando. Assediador. Temos que deixar disso. O que é isso? Não, é proxeneta. Não é assediador só, é proxeneta. Eu não vou entrar nessa. Veja bem, você está por fora da julgada. O problema é o seguinte, primeira coisa, você não precisa de ser tico-tico no fubá na farra. Você pode ser tico-tico no fubá com elegância, com educação, sem promiscuidade. Olha bem como é que está a situação. Agora, se você quer farra, é outra coisa. Aí você está na zona boêmia da vida, está no seu inferninho particular, fica nele. Agora, isso é besteira, você está perdendo tempo. Eu não sei qual é a sua idade. Na idade dele, a gente pode ter atenuantes e agravantes, né? Dependendo da sua idade. Se você já é Balzaco, está danado. Aí você só tem agravante. Se ele tiver só uns 20 anos, a gente ainda tem uns atenuantes, né? Você ainda dá um descontinho para ele. Né? Mas agora, se tiver mais de 30, nós já estamos te dando aí o seu gabarito e a situação toda, como é que é.
Veja bem como é que é isso. Agora, outra coisa, você tem um nome que na história é nome sério, é alto nome, na Bíblia, etc. Tal. Veja o que você está honrando. Mas fala. Walter, em relação ao seu curso, aquele primeiro verbete do trio íncito, né? Queria saber o seguinte: em relação à ProEx, a pessoa que já identificou a personalidade consecutiva e a identidade extra, ou apenas uma, como que ela pode aproveitar melhor essas informações para a ProEx atual? É ela eliminar tudo que seja trafar que vem dessa vida. Ela tem que dar um jeito, acabar com esse trafar. Os trafares. Ela não repetir isso mais. Porque é o cúmulo da bobagem. Se uma pessoa viu que ela funcionava errado daquele jeito, ela continua funcionando agora aí do mesmo jeito. Não dá. Então, isso, um trafar que você vê nessa vida é uma coisa. Agora, um trafar que você viu de outra, e você vê que ele permanece ainda, aí tá, como é que faz? Então, o problema nosso é eliminar esses trafares óbvios do passado. É a melhor coisa que você faz. A primeira coisa que você deve procurar. E, além disso, a linha que a pessoa atuava vai, obviamente, tem algum peso no momento atual. Como é que a pessoa pode também tirar proveito disso? Por exemplo, ela realizou coisas no passado. O que aquilo ela pode também tirar proveito para aplicar hoje e tal? Ela tem que ver os talentos que ela tem, qual a tendência que ela tem, qual é o processo da vocação, o potencial, o talento, aquilo que existe dentro do processo dela. E ela vê as condições de desenvolvimento daquele talento. Outra coisa muito séria, não é identificar o mesmo talento que teve na outra vida, é identificar se esse talento existe hoje, que é o mesmo da vida anterior, as condições hoje são mais favoráveis do que o passado, quase sempre são. Entendeu? Então, saber aplicar essas condições exteriores de aplicação do talento hoje. Porque geralmente hoje nós já vivemos uma vida de fartura maior, de mais entendimento, de compreensão, de comunicação, de informação. Isso não havia anteriormente. Então, essa capacidade aí aumenta várias centenas de %. Você entende? Então, na possibilidade, os potenciais da pessoa. Então, em relação a isso, quer dizer, uma possibilidade também que a gente pode tirar proveito é a pessoa ter como parâmetro o que ela fez no passado. Ela tinha aquela vocação, aquele talento, só que as condições eram menos favoráveis. E se hoje ela tem aquele mesmo traço e as condições são mais favoráveis, ela tem que ter um resultado superior àquilo que ela fez. Outra coisa, não é? Nada disso acontece à toa. Os amparadores não dão ponto sem nó. Se a pessoa já tem condição de saber dessas coisas, é porque ela tem capacidade de fazer a aplicação disso. Então, ela tem que ter muita autoconfiança, autossuficiência, automotivação, autocrítica, para se dedicar no melhor disso aí. Por quê? Tudo está favorável, ela está no período das vacas gordas. Está tudo a favor. Os ventos estão soprando a favor. Céu de brigadeiro, mar de almirante. Ela tem que arregaçar as mangas, tirar o sutiã, atirar fora e meter os peitos. Esse aqui é o caminho. Entende? Agora, pensa bem a racionalidade disso. Se hoje, gente, com todos esses fatores favoráveis, se a pessoa já tem noção dessa realidade, pensa como isso é importante. A aplicação disso, tudo é favorável. Há uma predisposição para a pessoa, é isso? Oswaldo, você comentou um pouco de uma sinalética que você teve hoje de manhã, quando você estava atendendo uma pessoa, e que você sente praticamente a presença da consciência, sente também uma sinalética mais avançada no ouvido, no tímpano. A consciência, quando vem, ela é mais presente que a pessoa que está na minha frente. Por quê? Sim. Ela vem, é como se colidisse comigo. Pá! Sim, isso para você, né? Mas, por exemplo, no caso de uma pessoa que não tenha esse nível de parapsiquismo, a sinalética pode ser uma coisa, por exemplo, eu fico irritado de uma hora para outra.
Aqui, ela vai ficar tonta. Seria uma sinalidade. Mas, por exemplo, uma irritação muito... Também, tudo isso pode ser. Você não chega a ficar irritado. Você... Não, eu não tenho nada disso, nada. Comigo tudo tangencia. Sim, mas... Eu sou da turma do passa perto. Agora, você mudar de humor, Passou por perto, exemplo... mas nada entrou. É igual a minha terra. A minha terra, tudo já passou lá perto, mas nada entrou. Trem de ferro, isso e aquilo, aeroporto. Você está entendendo? Sim. Mas, por exemplo, nesse caso, você não considera um ataque, não chega a ser um ataque extrafísico. É um ataque extrafísico. É, sim. E eu mesmo sempre falo com os amparadores, deixa vir. Que é melhor para mim, para eu ficar sabendo da história. É o jeito de ajudar melhor. Mas teve algum momento... Nesse processo, você tem que pôr a mão na massa, a mão na lama. Sim. De outro jeito. Mas, assim, quando não chega nesse nível e a pessoa chega a ficar irritada, ela tem um tempo, ela tem um tempinho para ela identificar que ela ficou irritada, que aquilo não é dela e que pode... Só ela perceber. Assédio é uma coisa óbvia. É só observar, a pessoa muda. Agora, ó, pega o locus menor de resistência da pessoa, o local de menor resistência. Então, por exemplo, se ela tem um processo gastrointestinal, vai dar, por exemplo, uma cólica intestinal nela, alguma coisa, quer ir ao banheiro. E nessa hora se ela tem uma tendência de cefaleia, não, eu estou com uma dor de cabeça. É o meu caso. É o meu caso. Pode subir a pressão da pessoa, ela sente tonta, uma tonteira. Esse processo, por exemplo, não tem uma sinalética que antecipe muito isso. Eu só percebo quando já começou a instalar. Então, nessa hora, o que dá para fazer? Já entrou. Eu quase sempre percebo o negócio antes da pessoa chegar. Então, eu deixo tudo, eu abro tudo. Entendeu? Eu desço a ponte levadiça. Eu não tenho mais nenhuma defesa. Abro tudo. Não há alarme, não há nada. Para que a pessoa venha mais para dentro da minha psicosfera. Com isso, você envolve a ela. É mais fácil fazer o encapsulamento. Mas para quem não consegue fazer isso e já se vê na situação, a situação instalada. Dá para chegar nisso. Sim, mas enquanto não chegou. Eu vou até que ponto? Veja como é que você faz. Mas assim, se você já entrou e está difícil, qual é o primeiro passo para você conseguir mudar uma pessoa normal é estado vibracional, começa a trabalhar com energia. Agora eu não. Quando eu estou trabalhando com a pessoa, eu já estou dentro de uma psicosfera, tudo favorável para aquilo. Qualquer um que entrar ali, a gente tira de letra. Tem jeito. Agora, o melhor da história é que eu, às vezes, não preciso nem de ver a consciência, eu vejo tudo, sou capaz de escrever tudo sem ver. Sim. Porque ela entrou dentro da minha psicosfera. Isso aí que eu chamo da tela mental. Sabe tudo. Não, a gente quer... Hoje eu descrevi direitinho como é que é o homem que estava lá, assim, assim, assim. A gente quer chegar lá também, né? Mas eu estou no estágio um pouquinho... Vamos chegar. Anota tudo e vê o que você faz. Observa na hora. Não, eu ia perguntar outra coisa, mas me veio uma dúvida agora. Quando você já tem um isolamento, às vezes... Não está desligado, não. Quando você já tem um isolamento relativo, né? Não no seu grau, mas já tem algum, mas ainda tem alguma coisinha que eles pegam você. Alguma dor, um óculos desse, menor resistência, né? Onde eles pegam você. Aí você tem que dosar esse isolamento relativo e deixando ser atingido, mas minimizando isso, né? O ideal é o seguinte, a pessoa, primeiro, não ter medo. Segundo, ela abrir tudo para abraçar a pessoa que está chegando. Isso aqui é a fase do acolhimento. Você está aconchegando a pessoa a você. Isso aqui é o ideal. Agora, se uma pessoa tem medo, ela não pode nem pensar nisso. Não, mas nem pensar. Não, concordo totalmente. Agora, ainda assim, às vezes ela tem uma coisinha ou outra, de resquício de doença, dessa da menor resistência, né? Que pega. Aí você fica assim, fica com aquele receio, não é medo de quem está, você fica com receio por causa da dor. O problema é estado vibracional e supera a coisa. Escuta, vamos ver a turma aí? Sim. Gente, então, o primeiro é levantar a mão quem é que não tem laptop. Quem não tem computador em casa. Quem não? é que não tem laptop? Que não trouxe, que não tem em casa computador, um laptop. Então, ó, vamos ver quem. Pessoal, não, é um notebook, é um laptop. É quem não tem laptop. Quem não tem laptop. Laptop, quem é que não tem? Vamos anotar aí tudo. Escreve teu nome e sobrenome. Você precisa de alguém para te ajudar aí?
Ah, já está? Gente, levanta a mão e mostra quem não tem. A Trisha também não tem? Eu posso acreditar nisso? I can believe, I can admit. Can I believe in that? Nome e sobrenome. Laptop é esse aí? Não, é outro, está lá em cima. Não mostraram o laptop, ele está por aí? Sai de mostrar, né? Viu, Cris? Onde é que está o laptop? Hein? Cris, onde é que está? Aonde? Está na mão de quem? Não, sobre, Pega sobre lá, a bancada. mostra isso aí, ajuda Fabiana, essa turma. Fabiana. Vamos dinamizar esse processo. Detrás de você está o computador. Vamos dar um jeito nisso. Olha a máquina, gente, olha a máquina aí, olha, é essa aí, ó. Isso não é todo dia. Ó, você pode aparecer aqui todo domingo. Com um laptop novo. Vê se enjoa logo do próximo. Esse aí é dos meus da época aí que eu usava desse tipo. Já falei tudo. Eu vou ler tudo de novo. IBM ThinkPad R30, 1 GB T3 processador. Agora 1 GB RAM. Agora 40 GB hard drive. O que você quer? Ele é bom. Outra coisa, pleno funcionamento, alto nível. Tá? Já foi testado, funciona bem. Agora veja, o grande doador disso aí. Escuta, seria bom você levantar, que eu queria te dar umas palmadas. Você está dando o negócio. Agora escuta essa. Que você alcance um laptop 1000 vezes superior a esse que você está dando. Não é assim? O cara que tem laptop quer sempre ter o outro, o mais avançado que tem. Então, estou desejando o melhor para você. Tá certo? Agora, esse veio diretamente da Austrália. Australiano. Ele fala inglês com sotaque. Como é que é? Já pegaram os nomes todos? Ó Beethoven, ó Beethoven. Isso é a Sinfonia do Destino. Alguém bate a sua porta. É assim. É você. Renato Oliveira. Ai, Renato! Pega lá pro homem. O Renato merece. Agora, cadê o livro?
Não, o Renato tem muita coisa que ele pode contar na vida dele. Muita coisa, vale a pena. Muito bom isso. Mas olha, tudo é o estágio maturológico. Valdo, Aí é o estágio maturológico da cibernética. Professor, aqui. Na caracterologia, essa primeira aqui, sim. Eu queria saber... Revoralidade. O que você quer? Como é que, para você detalhar, quando é que se atinge aí com pouca idade, 13 anos? Tem uma porção de coisa, dependendo da legalização de cada país, essas idades são as mais sérias, 13, 18 e 21. Atualmente eles querem mudar alguma coisa para o Brasil, em vez de 18, passar para 16, não é isso? Aqui eu sou favorável que se passa isso há muito tempo. Eu pensei, aqui é em relação ao que existe na emancipação já real. Agora, tem coisa aqui que nós não estamos falando porque não tem nada legalizado. Por exemplo, aquelas meninas que com 9 anos já dão à luz, 10 anos já tem uma porção que já deram à luz. Então, isso tudo também é um negócio sério aqui, que estuda da revoração. É uma emancipação. É uma emancipação. Mas, por exemplo, com 13 é um tipo de emancipação, mas é coisa que existe aí na sociedade, isso. De muita coisa que tem, né? Que eu estava pensando numa emancipação. Agora, o caso todo é ver como é que fica essa emancipação social. São as instâncias da emancipação social. Cada um tem o seu aí, vê como é que é, na família, tudo. Você veja bem, eu com 12 anos saí de casa. Praticamente foi aí que eu comecei minha emancipação social, com 12 anos de idade. Mas eu queria ligar isso com o processo mais consciencial também, já é uma emancipação da pessoa mais plenamente, consciencialmente. Isso aqui é o caminho, né? E essa que eu chamo de consciência lúcida, que é a maioria de vocês, né? Por exemplo, você está sendo chamado ao estágio maturológico, todo jeito, cada sua idade. Como é que você é? Agora, esse estágio maturológico não é fácil. Olha, na cognatologia tem 50 cognatos derivados do vocábulo maturidade. Isso não é fácil. Tudo que tem aqui. Agora, aí a gente tem a omnimaturidade. E não é fácil a gente pensar nisso. Agora, depois eu vi também, a paradoxologia, esse último, que fala na maturidade da criança superada dos pais. O paradoxo da maturidade evolutiva da criança superada dos pais. É aquele caso daquela moça lá na época do Centro da Consciência Contínua, que foi lá em casa para tirar satisfação comigo. Que a moça estava ficando mais madura do que eles. Estava ponderando tudo correto. Na hora de uma grande solução na família, a moça dava opinião que nem o pai nem a mãe não tinham obtido aquilo. 16 anos que a moça tinha. E estava bem. Teve gente aqui que conheceu a moça lá. E eles acharam que era droga, que a gente estava dando, que alguma coisa. Então eu cheguei lá, não tem nada disso. Mas aqui o pai e a mãe foram lá para tirar satisfação comigo. Aqui está falando aqui está falando em criança, né? A possibilidade mas criança. A criança, sei lá, a criança pode ser uma menina bem nova, sei lá. Mas ela sendo intermissivista, até que dá para compreender. Fora disso também pode haver. Pode haver, sim. Tem tanta precocidade infantil aí, isso tem todo dia. E hoje está nascendo muita gente assim, de todo tipo. Veja esse caso lá do Law and Order. A criança sofreu, foi vítima lá do processo de assalto. Mataram uma pessoa junto naquela mesma hora. Aí ele queria saber quem é que foi. Ninguém tinha indicação de nada. Aí o detetive viu que ele era bom para fazer desenho. O cara tinha talento, menino. Eu falei com ele, desenha o cara que você viu. Ele desenhou, se for da cara, na mesma hora encontraram o cara. Agora veja, isso aconteceu comigo, só que eu já tinha 9 anos, né? Foi o negócio do Euripo Sanu, foi justamente isso. Eu falei o que era, o meu pai falou assim, não, você desenha, como é que é? Esse espírito que você viu, esse cara, mostra aí como é que é. Aí eu desenhei.
Desenhei, meu pai olhou e falou, não conheço, bobagem. Aí eu guardei o negócio. Aí eles foram lá conversar, estão dando café para o sargento Aristides, com a mulher dele, que é a dona Maria, estão dando ao negócio, ela que era médium. Estão dando ao negócio quando o meu pai falou, pois é, o menino até viu lá a pessoa que estava aí trabalhando com vocês, aí fora do corpo. E eu até falei com ele, porque ele tem uma certa facilidade para desenhar, ele desenhou, mas eu nunca vi aquela cara. Aí o sargento falou, opa, vamos lá ver isso então. Então eles foram lá atrás de mim. Isso de noite, eu já estava me preparando para redormir depois do negócio. Então, aí lá fui eu, mostrei para ele, eu tirei o desenho e mostrei, né, que eu tinha guardado. Ele pegou o desenho e falou, espera aí, tirou a carteira dele, tirou uma foto e mostrou para o meu pai. Eu falei assim, olha aqui. O menino viu. Como é que é isso? Então eu provei que eu tive fora do corpo, não teve jeito. A projeção ficou provada. Como é que é isso? Nem meu pai, nem minha mãe não conhecia nada do Eurico Barçanufo. Ninguém era espírita, não sabia nada dessas coisas. Trouxe como é que era. Meu irmão, eles deixaram de fazer a sessão espírita porque ele estava desenganado. Está entendendo? Agora, isso foi em 1941. Eu tinha 9 anos. Agora, as primeiras coisas que você lembra dessa maturidade já parapsíquica, começa com que ano, com que idade? Não, comigo as coisas começaram, mas assim, que aconteceram fatos que foram registrados, eu tinha 3 anos. Foi em 1935. Agora, isso ficou registrado pelo seguinte, em 1935, o meu pai fez a casa onde eu passei a minha infância, até os 12 anos. Dos 3 aos 12, nós ficamos nessa casa. A casa ainda existe até hoje, na Avenida Olegário Maciel, que é o centro da cidade de Monte Carmelo. Lá era cemitério. O meu pai foi o primeiro residente que construiu uma casa no ex-cemitério, o cemitério antigo. É tanto que tinha coqueiro do cemitério, etc., aquelas coisas todas lá no quintal. Cemitério do interior tinha muito coqueiro, eles gostavam de enfeitar com coqueiro, as coisas. Então lá tinha isso tudo. Agora, então, como foi a passagem, em 1935 aquela casa foi feita, inclusive a casa lá na frente, hoje eu acho que não tem mais, mas eles gostavam de construir e colocavam o ano esculpido na frente da casa. Lá tinha 1935, bem na frente da casa, sabe? Então isso tudo fixou, foi aquele ano eu comecei a falar. O meu pai, com a perna só com aquele negócio, ele pegou lá um carro e foi lá para ver a construção. E ele me levava, que ele gostava muito de ver. E eu com 3 anos. A primeira vez que eu fui lá, eu subi no pé de jatubá. Quando eles foram me procurar, eu sumi. Então está todo mundo, cadê esse menino? Vão atrás, como é que é? Quando eu vi, eu lá de cima do jatubá, estou aqui. Era um pé de jatubá que também era do cemitério, que estava lá. Agora, o pé do jatubá era fácil subir. O jatubá, às vezes, ele dá uns galhos que vão subindo assim, ó, pega com o outro, e aquilo vai longe. Então, dá para você andar, até segurando em cima, embaixo. Era fácil de andar. O pé de jatubá é fácil para subir. A maioria deles. Agora, isso tudo marcou, porque foi ali que eu comecei a falar as coisas mais sérias, o que é que havia. Aí foi feito, então, os quartos do meu pai e da minha mãe e o quarto da gente, que era criança. Mas naquela ocasião era só eu não tinha ainda irmão. Então meu pai me dava muita atenção, aquele negócio, até o meu segundo irmão nascer, que foi 4 anos depois, eu nasci em 1936. Sabe como é que é? Foi depois que foi para essa casa. Agora, com isso, eles arranjaram, eu lembro bem, uma coisa muito interessante que havia, o seguinte, os tetos para fazer o forro da casa era caro demais. Então tinha o povo dos índios que mexia com um trançado, do jeito que faz cadeira, eles tinham esse tipo de coqueiro e outras coisas mais, que trançavam uma rede que os índios usavam. Aquilo servia de forro. Lá em casa, o forro que tinha era isso. Todos os quartos tinham. E em cima. E aquele que não tinha, servia, então, as telhas, o telhado, a coisa toda. Agora, o meu quarto e o quarto da minha mãe lá, do meu pai, tinha esse forro. Isso em 1935. E aquilo era pintado, certinho, bem feito. Ficava bonito o forro.
com material. Mas é um negócio assim um pouco precário. Agora, o que eu sei era tudo feito por índio. Então eu economizava 4 por 4 metros. Eles faziam aquilo tudo emendado. E depois fixava lá em cima. Negócio muito bem feito. Eu não sei se alguém já chegou a ver esses fogos. Do jeito que tem essas cadeiras de vime, o negócio é mais ou menos daquele, só que tem que é tudo trançado. Muito bem feito. Agora, tudo é de 1935, isso aí. Então, a partir disso, eu comecei a falar o que tinha. Essa casa, um monte de coisa que aconteceu comigo. Nós vivemos, eu vivi lá, de 1935 até 1944. Mas aquela questão das retas que você teve da parte intermissiva em relação aos seus pais, essa junção que você já contou já antes, foi nessa idade também? Não, porque aí eu comecei a contar umas coisas a partir disso, que para eles era impossível. Mas também eles não tinham saída para saber como é que eu sabia daquilo. Então, por exemplo, as coisas que eu contei, os negócios que havia na outra casa. O que é que tinha antes de eu nascer? A outra casa, que era de um amigo nosso, que eles derrubaram para fazer uma plantação e fizeram a casa no outro lugar. Eu lembrava da casa antiga e descrevi tudo. Então, como é que é? Eu vi o negócio antes de nascer. Como é que com o menino, alguém instruir ele disso? Lá não tinha ninguém para fazer isso. Você entendeu? Então, com o passar do tempo, são vários fatos que não havia saída. Eu estava encantuado com essas ideias. Ou admitia isso, ou eu era um louco. Chegaram à conclusão que eu não era tão doido assim. Porque no início eles acharam, não, esse menino é muito imaginoso, muito imaginativo. Tinha vários nomes para eles usar para isso. Com o tempo eles falaram, não é assim. Agora, por exemplo, eu comecei a falar da casa desse nosso amigo, que eles acabaram com ela. Tinha o problema da tempestade na outra casa, que eu estava no braço do meu pai, debaixo da mesa. Foi assim que a gente se salvou. Agora, eu fui falar o que é que tinha. Porque a minha mãe falava que eu chorava muito, até os 11 meses, mas que depois eu passei a ficar tudo de olho aceso. É tanto que eu tenho o olho grande. Ela falava assim, você colocava aquele olhão que era um holofote. Via tudo, está tudo olhando e queria perguntar sobre tudo. Você sempre foi desse jeito. Era um problemão. Tinha gente que não tinha paciência comigo. A minha mãe falava assim, meu filho, não pergunta nada para fulana, não. Ela é muito cansadinha. Eles já me calçavam porque sabia as coisas. Porque com quem eu estava perguntando, queria saber como é que é, de que modo que é. Por isso que não tinha jeito. Agora, por exemplo, eu falei lá dessa casa, eu mostrei para eles um negócio que eu estava no braço da minha mãe, na época que eu estava chorando sem parar. Então, isso foi durante esses 11 meses. Eu lembrei dela dos negócios que a gente apertava e estourava, porque aquilo, eu, menino, via aquilo e fazia barulho, tof! Então eu gostava daquilo, entendeu? Para ver. E parava de chorar. Então, toda vez ela me levava na horta, lá no quintal, que tinha uma espécie de vagem. Lá é muito comum em Monte Carmelo isso aí. Então, você estoura, parece aqueles estouros daqueles negócios de plástico que você pega. Mais ou menos o som é aquilo. Entende? Folha de plástico. Agora, veja, eu comecei a contar isso e o ambiente todo para eles. Como é que era? Aí eles começaram a ver, não, tem umas coisas que eu estou falando que é antes dele nascer. Tem outras que devem ser coisa de espírito. E tem outras que é coisa que aconteceu, porque nós participamos. O negócio da casa, que caiu o telhado, que a casa foi embora, que eles tiveram que sair de lá, porque destelhou tudo, foi uma dessas, sabe como é que é? Tempestade de vento, violenta mesmo, vendaval brabo, que destruiu uma opção de casa lá. E o meu pai, mais a minha mãe, tudo comigo. O meu pai estava segurando debaixo de uma mesa, que a mesa era de fazenda, daquelas de madeira dessa grossura que vinha da roça. Então, muito forte. Os caibos, as coisas todas caíram em cima da mesa. E a gente ficou por baixo. E eu estava no braço do meu pai. Aquilo é também do período de 11 meses que eu chorava. Você está entendendo? Agora, diz o seguinte,
E durante a tempestade eu não chorei nada. O negócio ficou maior, né? Maior do que qualquer dor na minha cabeça. O negócio era ver aquele, o negócio tudo caindo. Como é que era? Sim. E devido a casa ser bem no meio de um antigo cemitério, no começo, como é que era a situação? Eu nunca tive medo dessas coisas. Oi? Eu nunca tive medo. Agora, mas assim, não havia repercussões na família, no pai e na mãe? Quando a minha mãe, mas o povo lá fazia orquestra e começava a tocar, levantava a turma do cemitério. Eu depois, mais tarde, eu comecei a ver uns filmes, aparecia esse filme de horror, que o cara chegava no cemitério e aparecia aquela multidão levantando do túmulo. Eu falei assim, ó meu povo. Era a turma lá, era justamente assim. Mas tirando isso aí, não tinha repercussão patológica no teu pai, na tua mãe? A coisa mais séria foi que eu vi o homem que ele teve problema, porque ele, em legítima defesa, ele acabou com o cara. E o cara começou a me perseguir. Não podia assediar meu pai, porque eu não saía do corpo, eu que saía. Então ele começou a me atacar. Agora, eu cheguei e comecei a descrever o cara. Agora, no máximo, porque o cara não tinha os incisivos superiores, os laterais e centrais. Então ele era 1001, como a gente chama. Sabe? É como se tivesse 0 aqui e 2. Então, eu cheguei e fui descrever para ele como é que era. Era justamente o cara dele. Aí todo mundo começou, e ele aí quis conversar comigo, como é que era, de que modo que era. Agora, foi tudo assim espontâneo. Tudo começou quando meu pai estava lá ouvindo os processos lá de rádio, eu tinha um rádio Philips em cima, então ele sentava na cadeira aqui embaixo. E ele ficava lá e ouvia as notícias, ele seguia tudo quanto era política internacional, sabe? É tanto que na Segunda Guerra, tudo isso eu segui junto com ele. Eu acompanhei a guerra, como é que era, menino. Eu estava sempre com ele, ele queria que eu ficasse sempre com ele. Agora, um dia, então, uma noite, ele vira para mim e fala assim, meu filho, eu queria saber uma coisa, por que você não gosta de dormir? Por que você está sempre querendo ficar igual a gente? Você não pode ficar igual a gente, nós somos pessoa crescida, a gente pode dormir mais tarde. Menino tem que ir para a cama cedo. Aí eu virei para ele assim, eu não gosto de dormir, meu pai, porque tem um homem que não gosta do senhor. E ele falou que não persegue o senhor, porque o senhor não sai nem conta com ele, é só eu. Então ele me percebe que eu sou seu filho. Então, é um negócio. Agora, ele fica em cima de mim, me cria problema, não me deixa em paz e perturba meu sono. Então, meu pai falou assim, mas quem é esse homem? Por que que é? Olha, esse homem não gosta do senhor. Mas como é que é esse homem? Aí eu falei assim, o senhor sabe, papai, sabe como é que é? Esses caras desdentados, gente que não tem dente. Ele não tem esses dentes aqui em cima. Esses 4 aqui, ele não tem. Aí o meu pai arrepiou, né? Ele viu direitinho descrevendo o homem que ele tinha matado. O caso é o seguinte, lá era igual Serra Pelada, tinha mineração. Meu pai era dentista, e era dentista que usava e levava o gabinete dentário dele para atender os outros. A maioria daquilo era para tirar as locas de dente, que está tudo podre, aquele negócio todo, sabe como é que é? No interior, porque o povo, naquela ocasião, década de 20, 30, era terrível. Então, numa dessas que ele está lá, nesse processo igual Serra Pelada, o povo só dormia depois dos tiros, aquela coisa, uma loucura danada. O problema de polícia era tudo de qualquer maneira, tal. É tanto que o meu avô, mais tarde, foi até delegado lá, por causa dessas coisas. Meu avô morreu, tinha 3 balas no corpo, para você ter uma ideia. Agora, com essa situação toda, tinha muita prostituta. Havia prostituta muito bonita naquela história. Um cara se apaixonou por uma prostituta. Essa prostituta se apaixonou pelo meu pai. Isso é todo mundo solteiro. Agora, com isso, meu pai não queria nada com a moça, mas ela estava insistindo com ele. Por quê? Ele tinha um certo status que no meio daquilo ele era o dentista, que atendia os outros, aquele negócio todo. Tinha um cavalo que levava os negócios, com o gabinete dele, de um lugar para outro. Ele atendia até junto das fazendas da mineração, tudo aquilo. Com isso, então, o cara sabia, num dos percursos que ele ia passar, e ficou de tocar em cima de uma árvore. Na hora que ele passou a cavalo, puxando
o jegue lá que estava com o gabinete dele, o cara pulou em cima dele. O meu pai, que andava armado, tacou fogo nele. Ele pulou com um punhal em cima do meu pai. Mas não chegou a atacar meu pai, porque, entende? Ele conseguiu superar. Agora, com isso, o cara morreu, ninguém ficou sabendo disso, as coisas foram passadas, mais um que morreu, eles enterravam, ficava nisso mesmo, que aquilo ali era um cemitério, sabe como é que é? A situação toda. Agora, eu não estou sabendo de nada. Aquilo passou. O meu pai voltou para casa, porque nessa ocasião era separado da minha mãe. E eu chego e mostro o cara que provou tudo para o meu pai, falei assim, esse menino viu tudo. Foi por isso que depois, quando aconteceu o caso com meu irmão, foi depois disso, eles admitiram o meu processo de ter saído do corpo. Não, eu sei, porque ele já viu antes. Agora, meu pai não falava nada disso para ninguém, ninguém sabia disso. E sim, eu aqui fui, dei a bandeira, você está entendendo, do negócio. Agora, de qualquer maneira, as consex do cemitério não se incomodavam com a turma ali, morando ali? Não incomodava, mas agora, por exemplo, você sabe que às vezes eu tinha aquela dificuldade para dormir. Tinha esse homem e tinha um ambiente lá, porque o meu pai também, às vezes, ele entrava numa depressão, começava a beber sem parar, aquele negócio todo, e aqui passar 3 meses sem sair do quarto. Então, isso aí era um problema. Agora, o que se passa? Eu, então, quando o negócio era difícil para dormir, eu fixava muito meu pensamento nas coisas, queria que tudo ficasse em paz ali, etc. Tal. Aí aparecia um anjo do lado esquerdo para mim, a cara de um anjo, era uma mulher, é uma anja que eu falava. Eu falava assim, não, é uma moça que aparece, muito bonita, entende? Do lado esquerdo. Quando ela aparecia, não tinha nada, eu dormia logo, não tinha problema nenhum. Mais tarde, é que eu fui ver que era monja. Agora, a monja, nessa ocasião, já vivia, ela vivia na Espanha, está entendendo? E ela saía de lá e ia olhar o que é que estava se passando na minha infância. E ela sabia os casos do meu pai, da situação lá, como é que era, o ambiente que nós vivíamos. O ambiente não era fácil. O meu pai nasceu nesse lugar da mineração, que hoje é a Estrela do Sul, lá chamava Cabo da Bagagem. É onde descobriram um dos maiores diamantes da América toda, que é chamado Estrela do Sul, enorme. Isso aí é clássico, está registrado, todo mundo sabe disso. Agora, hoje o nome de lá, esse diamante mudou o nome lá da cidade. Lá era Carmo da Bagagem, virou, hoje é Estrela do Sul devido ao diamante. Tem uma estrela, que eles falaram que era do Cruzeiro do Sul, como se fosse uma estrela do Sul. O diamante era tão grande, parecia uma estrela. Entende? Que descobriram lá. Professor, você entendeu, né? Sim. Nessa vida, você acha que você começou a ter NEPs mais técnica quando? Tecnicamente falando, foi mais ou menos lá, nos 14 anos eu já trabalhava com isso, em alto nível. 14 anos. Foi quando eu já sabia o que eu ia fazer. Ali eu já dominava bem. Foi a hora que eu voltei para trabalhar e já não foi mais para o internato. Eu fui para o internato, mas já era para trabalhar. Eu já estava pagando meus estudos. Foi aí que o processo da TENEPS, eu comecei mais sério. Foi logo em seguida, depois disso, que aos 13 anos eu comecei a recebi um soneto alexandrino. Então eu comecei a querer desenvolver a psicografia. Foi aí, logo em seguida, que eu lá naquele anfiteatro, que era um anfiteatro do jeito que é aqui, só que tem de menor, que o povo ia embora depois das 11, tocava a sineta, tom, todo mundo ia embora, acabava, todo mundo ia embora. Então eu ficava sozinho lá. A hora que eu ficava sozinho, então, eu falei assim, agora eu posso fazer minhas sessões de psicografia. Aí eu comecei a fazer. Então eu via aquilo, colocava os lápis, todo aquele monte de lápis, tudo afiado, e um monte de papel. E dava passividade. Aí vinham as coisas. Agora, tinha a hora que, devido ao efeito físico, que eu perdi o sentido um pouco. Saía da história e deixava acontecer. Numa noite dessa, quando eu cheguei, dentro do lusco-fusco que eu estava lá, os lápis estavam dançando na minha frente em pé. Assim, rodando. Aí, na mesma hora, eu falei assim, opa, aqui agora está perigoso, eu não sei o que vai acontecer com isso. Aí eu me fixei e pedi uma orientação, eu mesmo. Fiz um pedido na psicografia. Por favor, me orienta se eu devo continuar com isso aqui ou não. Aí veio a mensagem, não, é bom você parar, porque não dá para a gente fixar
os seus efeitos físicos em relação com a psicografia. Seus efeitos físicos estão superiores à psicografia. É bom parar com isso. A hora que for para voltar, nós tínhamos visão. Foi aí, por causa da sinalética, as coisas todas. Agora, foi impressionante eu ver os efeitos físicos dos lápis dançando na minha frente. Agora, o melhor da história, eles estavam dançando com a ponta para baixo, assim. Como se tivesse que querer escrever, você está entendendo? Mas vários lápis, porque a gente sempre, essa orientação dos psicólogos já no movimento espírita, era colocar uma meia dúzia, uma dúzia de lápis, tudo de ponta afiada. Que acabava um, você pegava outro, porque nunca se sabe. Porque às vezes vinha e fazia com muita força, quebrava o lápis. Sabe como é que é a ponta? Então sempre tinha outro. Agora, isso tudo foi experiência, né? Eu aprendi muito com tudo isso. Agora aqui, tenho estado na fase executiva a todo vapor, enfrentando gargalos grandes. Qual estratégia para proteger os familiares mais próximos e duplista nesse processo, em que já me protejo bem, mas ainda não sinto protegendo-os com eficácia? No processo da maturação executiva, como ampliar ao máximo esse etero cuidado? Olha, o problema todo é o seguinte: se você tem muita assistência, o povo com quem você convive também vai ter assistência, se eles permitirem. Agora, se ele não permitir, está danado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é expor o assunto para as pessoas, para elas se defenderem. Agora, se você está agindo corretamente, esse auxílio, esse amparo que você tem, se estende às pessoas com quem você vive. Isso é que a pessoa tem que ter confiança. Agora, se essas pessoas que vivem com a pessoa, elas são de qualquer maneira, e elas evocam os assediadores, não adianta querer fazer alguma coisa, porque ninguém consegue. É ela que tinha que fazer. Se ela não faz... Tenho 37 anos e não pretendo passar 10 anos para alcançar a desperticidade. Vou trabalhar intensamente para isso. Sinto que posso fazer isso. Estou iludido em achar que posso fazer a transição entre holomaturidade e desperticidade de forma mais acelerada? Não. Eu acho que tudo é possível. Acho difícil, mas não acho que não seja possível. É possível. Estou torcendo para você. Quanto mais a gente tem a gente assim, melhor para nós. Dentre duas práticas evolutivas da conscienciologia, é saber, a tenepse e a docência, qual devemos nos dedicar prioritariamente? Depende da vida da pessoa. A tenepse, quando você começar, é para o resto da vida. A docência pode ser uma coisa mais alternativa, temporária, aí varia. Preciso de ver o que é. Agora, a tenepse você deve só começar quando for para valer para o resto da vida. Sou voluntária do IPC de São Paulo desde 1995, porém estou muito desmotivada desde março de 2010, quando descobri que meu marido tinha iniciado um relacionamento fora do casamento no dia quando eu estava fazendo o curso SCP-1, alegando que estava muito sozinho. Aconteceu isso justamente no dia em que eu estava fazendo um curso no qual eu me observava mais aberta para a reciclagem. Pode me ajudar a compreender o que está acontecendo comigo? Estou casada há 37 anos, não tenho filho pequeno, porém gosto muito do meu marido apesar de tudo. Penso que estou autoassediada, porém não estou conseguindo sair fora dessa situação. O problema todo é o seguinte: aqui o marido continua com você ou ele embarcou noutra aventura? O problema é esse: se ele continua com você, às vezes é bom perdoar o marido e seguir em frente. Se você gosta dele, não é isso? Agora, se ele está com outra, aí é bom. O divórcio existe para isso. Tem que observar bem. Porque senão está danado. Se a pessoa quer outra mesmo. Então aí é difícil recuperar isso aí. Estou tentando ajudar uma prima alcoólatra, fazendo tenepse e ajudando de todas as maneiras, mas ela não quer se internar. O assédio da casa dela é uma coisa terrível, inclusive porque o marido dela também é alcoólatra. Agora, ela me telefonou perguntando se deve receber em casa uma pessoa que já faz jorei. É uma boa. Será que isso pode ajudar no caso deles? Como devo orientá-la nesse caso? Olha, o jorei pode ajudar. Sempre é uma coisa mais positiva, a intenção dessa turma é boa. Vamos ver o que dá, deixa a coisa ocorrer e ajuda, né? Vamos
ver o que vai dar. Professor? Valdo, Aqui. Professor, você tem notícias de como está no extrafísico Moisés Santiago Bertoni? De quem? Notícias. Não. Como ele está no extrafísico, se ele já... O Bertoni, uma vez eu vi uma consciência que se parecia a ele. Foi logo que nós chegamos aqui. Você sabe, a primeira ida que a gente foi lá para ver as coisas do Bertoni, foi eu que incentivei isso. Que eu sempre tive o Bertoni como um colega de pesquisa, né? Porque nós também estamos pesquisando as coisas da área. E aqui nessa área, foi o maior cientista que passou por aqui, mais sério. Agora, nesses últimos anos, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que a gente falou com muita gente para ajudar no material dele, fazer o levantamento dele, tudo isso, mas ultimamente eu não sei como é que está a situação dele. aqui na letra A, Valdo, o senhor falou que tem pessoas que se incomodam com a idade. Não está ouvindo nada. Tem pessoas que se incomodam com a idade, principalmente idade mais avançada. Por quê? O quê? Que tem pessoas que se incomodam com a idade, principalmente com a idade mais avançada. Eu gostaria de saber por por causa de processo de vaidade, orgulho, né? Só? É lógico. O processo todo é esse. Porque envelhecimento é uma coisa inevitável. Todo mundo tem que estar esperando que isso vai acontecer. Ninguém foge disso. Se vai viver mais tempo, não dá para viver eternamente jovem. Não existe elixir da juventude. Isso é bobagem. Bom, então a gente tem que adaptar o processo, saber. Há pessoas que sabem envelhecer com alegria e outras que entram na depressão. Sim. Isso é inevitável, faz parte do temperamento da pessoa. E quando não dá depressão, só ao incômodo? Ao quê? Quando não dá depressão, só tem incômodo. Esse incômodo já é a depressão. Já é? Já é. A pessoa não deve dar valor para o processo de envelhecimento. Ela tem que tirar a vantagem. Por exemplo, a melhor fase da vida é essa. Eu, por exemplo, estou vivendo a melhor fase da vida. Com todo esse trabalho, os enxaqueca que eu estou falando, não, mas as mazelas que eu tenho. Na minha idade, eu já tenho de 5 a 7 comorbidades, que são doenças. Eu tenho. Mas, tomo remédio, como, faço exercício, ando na esteira. Estou aí. Estamos aí, pronto. O que é? Entendeu? Tem que manter a disposição, vamos trabalhar. Faz parte do serviço. Agora, tem que ter bom humor. Para viver a vida aqui, sem bom humor, ninguém vive bem. O mau humor é uma das piores doenças que uma pessoa pode ter. Agora, o mau humor de uma pessoa ranzinza, depois dos 70, sai de baixo, ninguém aguenta. Que às vezes tem surtos continuados, um depois do outro. A pessoa entra em crises sucessivas. Isso é problemático. Tá. Entende? Obrigada. Então, em envelhecimento, nós temos um verbete sobre envelhecimento. Não é isso? Pois é, chama envelhecimento. Vale a pena ver esse verbete. Tem outros também que vão aparecer aí, que nós estamos falando sobre isso. Que o processo da gerontologia e da geriatria é muito importante. Uma outra coisa, seria bom, se você se interessa pelo assunto, falar com a turma da ressomática aqui. Quem é que tem? Tem gente aqui hoje da ressomática? Hoje não tem ninguém? Tem uma turma que estuda o processo da gerontologia. É a Longevitar, chama. Longevitar. Você é você está lá. Longevitar, ela trabalha. Eu conheço uma pessoa, sua amiga da Cris também, esposa do Caio. Ela também trabalha com... Então tá. Vamos entrar nisso aí. Tá certo? Obrigada. Vale a pena. Valdo, aqui no D. Você também. Posso dar o e-mail? A gente não tem site ainda, pode mas falar para ela. É longevitar2010@gmail.com. Fala como é que se escreve longevitar. Longevitar, com TA, longevitar, 2010@gmail.com. Quer dizer, longevidade. Breve teremos um site. Professor, Valdo, aqui no D, aqui. Eu não sei se o senhor já comentou na página 27, em parafatologia, na segunda linha, a holomaturidade paraperceptiva dos cursos intermissivos. A holomaturidade paraperceptiva dos cursos intermissivos. Uma pessoa, por exemplo,
todo mundo é parapsiquista, ou seja, todo mundo tem sensibilidade parapsíquica. Uns mais, outros menos. Agora, com o curso intermissivo, a tendência da consciência é aumentar, desenvolver esse parapsiquismo. Com isso, então, ela vem para essa vida e começa a dar valor para isso. Dando valor, às vezes, ela vai captar, através de retrocognição, o que ela andou estudando o curso intermissivo. Seria como se fosse um aprimoramento, um incremento do parapsiquismo? É um incremento, aquilo potencializa o desenvolvimento da pessoa. Então, é a holomaturidade parapsíquica mesmo, oferecida, e a predisposição que isso cria para a pessoa com o curso intermissivo. Paulo, e aqueles casos que você comentou essa semana, dos médiums que morreram cedo em acidentes, macropecados? É, porque esses são toda gente da Pítia, Pitonisa. Então, eles não tinham curso intermissivo? Não. Eles não tinham esse aprimoramento? É igual o Rubens, é igual o Cavalcante lá, sabe, o Edson Cavalcante. Seria um parapsiquismo assim... Desse, o mais expressivo era o Arigó. Eu vi. Era um parapsiquismo que não era aprimorado, era uma coisa meio nata deles. Não, assim. é tudo espontâneo e grosseiro, brutal, elementar, rudimentar. É a força da natureza, a ganga bruta, como nós chamamos. Então a pessoa não tem desenvolvimento. Agora veja, quando eu vi que eu era assim, eu falei assim, eu não vou ser igual a esses caras. Eu tenho que estudar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu só, vamos dizer, quis mudar a coisa e fazer uma reciclagem, a hora que eu vi que nem todo mundo era igual. Cada um tem um nível de desenvolvimento parapsiquismo. Eu, menino, ainda pensava que todo mundo era igual eu mesmo. Então eu falava aquilo abertamente. Aí a turma do Centro Espírita, das aulas de moral cristã, começaram a falar. O dia que eu cheguei para o professor Alípio e falei assim, não, o senhor não fica falando sobre esse homem que está aí, não, que ele está ali, ó. Olha lá, ele está atendendo aquela menina, que era o Chico Vitor, que estava fora do corpo. Eu falei assim, mas meu filho, você está vendo isso? Estou. Ele está sempre aqui, ele é meu amigo. É esse que vocês chamam. Então eu chamava Francisco de Paula Vitor, o padre. Então eu chamava ele de Chico Vitor, que é para guardar um nome. Porque uma vez eu perguntei para ele fora do corpo, como é que é seu nome? Ele falou assim, você pode me chamar de Chico Vitor. Então, continuei falando. Agora, quando eu falei isso com o professor Alípio, ele vira para mim e disse, meu filho, mas você não pode falar isso para todo mundo. Senão eles vão achar que você está doido, varrido. Isso é um perigo. Tem devagar. Fala com quem entende o assunto. Então eu perguntei, com quem é que eu posso falar? Não, você pode falar comigo, com o Jorge Fernandes, com o tio Vital seu. Você pode falar com esse povo que entende desses assuntos. Mas não pode falar com outros aí, não dá certo. Entende? Eles mesmos foram me clareando isso nas aulas de moral cristã, que naquela ocasião já tinha 5, 6 anos. Já tinha visto uma opção de coisa. Agora, com a aula de moral cristã, foi muito bom. Agora, o melhor, eu acabava as aulas de moral cristã e eu chegava lá para o professor Alípio e começava a fazer pergunta que não tinha nada a ver com o catecismo. E ele tinha uma paciência danada comigo. Então ele virou e falou assim, olha, qualquer coisa, quando você precisar, eu vou lá na sua casa para a gente conversar. Aí nós conversamos um tempão. Você me pergunta tudo que você queira. A gente vai responder para você com calma. Por quê? O catecismo falava só processo de evangelho, Deus, não sei o quê, a causa primária, aquela coisa toda. E eu estou querendo saber, mas por que é que aquele espírito daquela mulher apareceu com a roupa de estrangeiro? Eram as perguntas que eu queria saber. Por que ele está aqui com essa roupa esquisita? Aí eu comecei a descrever e falei assim, não, meu filho, isso aí até que não é esquisito. Essa mulher deve ter sido cigana. Isso aí é roupa de cigana. Porque eu comecei a falar, né? A saia rodada da mulher, tudo enfeitada, puxada, com muitas cores. Comecei a descrever a mulher. Falei, não, você está descrevendo uma cigana. A cigana que tinha morrido lá na área, né? E apareceu lá, estava lá. Agora, Valdo, esse senso de responsabilidade com o curso intermissivo é um upgrade, um aprimoramento do parapsiquismo? Já?
já é, né? E outra coisa, é um jeito também que às vezes os amparadores fazem para a pessoa ter mais rapport com o amparador. Agora, o curso intermissivo sempre potencializa muito a pessoa nisso aí. Você veja quantas crianças vão aparecer aqui, meninas de 9, 10 anos, que a turma chegava para mim e falava assim, eles podem ir no laboratório? Eu olhava a psicosfera, às vezes fazia até a voltar, que a pessoa pode ir. 9 anos. Tem um monte. Tudo é gente que fez curso intermissivo, é lógico. Para chegar com essa, entende? Essa harmonia, esse equilíbrio relativo para aquela idade, dentro do processo. E outra coisa, a própria menina querendo ir ao laboratório para ver o que ia acontecer. Quer dizer, primeira coisa que ela mostrou, não tem medo. Isso é o máximo. Você está entendendo como é que é? E outra coisa, aqui, ó, desde que nós fizemos esses laboratórios, eu vi mais de uma dúzia dessas crianças, várias dúzias, várias vezes apareceram. Agora, ó, a maioria nessa idade é de mulheres, são meninas, porque elas amadurecem mais cedo. Entende? E outra coisa, os meninos geralmente eles têm problema no desenvolvimento, porque as mães, se for do Nordeste, as mães desviam a criança devido ao processo de sustentação da família, milhão de coisas, aquilo vai tudo por água abaixo. Às vezes o menino chega aqui com 13 anos, está bem lúcido, o negócio todo, ele vai para lá, a família envolve aquele negócio todo, joga tudo fora. Tem muitos que a gente se perde, né? Agora, o que é engraçado é o seguinte, é aquele casal que chegou aqui, eu não sei se o doutor está aí hoje, eu não vi se ele está aqui. Ele estava aí, porque ele falou que vai ficar aqui, eu acho que até amanhã. Agora, entende? Ele e também a nossa amiga, a Hertz. Agora, veja, eu queria saber deles, que parece que eles estão ausentes, deve fazer umas 2 décadas. Eu nunca mais vi esses dois. Agora, eles me falaram que estão morando no Rio, né? Como é que a gente no Rio? Eu nunca fiquei sabendo disso. Ah, ele trabalha na Fiocruz? Ah, então é isso. É interessante, eu quero depois conversar com ele, porque não deu tempo. Mas esses aí faz uns 20 anos que eu não via. E todos os dois têm muita força dentro da situação. E ela é uma grande parapsiquista, essa moça. Entende? Sim. Sim. Queria te perguntar uma coisinha. Você fala muito em ouro, hoje, moedas de ouro, né? Isso tem alguma coisa a ver com o mito da transmutação do metal em ouro, da alquimia? Porque havia um sentido de qualificação. O processo de transmutação, você sabe, muita gente mexeu com ouro na época da alquimia. Mas o meu problema maior não era esse, não. O meu problema maior era o problema do meu pai, devido ao processo da prótese dele, mexer com ouro. O dentista no interior pegava os ouros velhos de todo mundo e depois ele colocava aquele ouro novo, através de bórax. A gente coloca e você purifica agora, o ouro. Sim, agora em relação ao verbete, tinha muita metáfora, né? Metaforicamente, o processo de alquimia, essa esotérica, tinha a ver com a quintessência do ser, quer dizer, a maturidade, desenvolvimento do ser. Agora, você sabe, nós todos que mexemos com esses processos antigos, todo mundo mexeu com a alquimia. Alquimia é o início do problema da ciência. Todo mundo mexeu com isso. Por causa dos elementos, né? Faz parte do serviço. Então, os nossos comerciais, por favor. As populações da abertura de hoje, com 145 assinaturas no livro de presença, de 6 participantes presenciais, 12 perguntas respondidas online, 46 o Antônio, 8 minutos online. Esse é o seu. William Pai, biografias, Alexandre Seslaski, currículo do inversor online, Marcos, Cineclube, Patrícia, primeiro encontro de empreendedorismo e negócios, Maximiliano, lançamento do livro Contrapontos do Parapsiquismo. E antes, Eduardo vai falar sobre amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com o laptop, né? Então quem não ganhou o laptop hoje, pode ganhar no dia 1º de agosto, quando a gente vai sortear essa máquina. Ela é uma máquina Asus, né? Ela é um netbook, vem com 2 GB de memória RAM, um HD de 160 GB, com Windows 7, webcam, tela de LED, então é uma máquina bem potencializada. E além desse laptop, vão ser sorteados também vários cursos de campo, cursos com EPICONs, também no dia 1º de agosto.
E lembrando que quem renovar também a sua inscrição até o dia 15 de agosto vai ganhar 2 meses na Academia Bio, 2 meses de gratuidade para os exercícios físicos na Academia Bio. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde a todos, pessoal presente, pessoal online que nos acompanha aí também. Nós estamos aqui para divulgar a próxima turma do Programa de Aceleração da Erudição, que é o PAI. Ela vai iniciar no dia 1º de agosto, é uma turma especial, temática, nós vamos estudar biografias de uma série de personalidades relevantes. E a primeira biografia que nós vamos estudar, a primeira obra é essa que eu tenho aqui, ela se chama O Autêntico Confúcio, onde a autora fez 20 anos de pesquisa sobre Confúcio, na China, obviamente, e ela consegue trazer, deslindar uma série de dúvidas que existem hoje, biográficas, sobre essa personalidade. Essa obra vai ser debatida no dia 1º. Dia 25, agora, desse mês, nós vamos ter a aula inaugural gratuita do PAI, todos vão ser informados, o local, o tema, nós vamos mandar por e-mail. Você que nos acompanha online vai poder também assistir essa aula pela internet e pode participar do PAI também pela internet, do Programa de Aceleração da Erudição. Para mais informações, envie e-mail para contato@reaprendência.org. Lembrando que Reaprendência se escreve com T. Pessoal, boa tarde. Eu e o professor Alexandre estamos aqui em nome da Assinvex, convidando todos os tertulianos e teletertulianos para o curso Currículo do Investidor Existencial. Tá? Esse curso vai ser composto por 17 aulas, tá? Vai ser ministrado via internet, então não tem necessidade da pessoa estar aqui em Foz do Iguaçu. Tá? E será composto por 17 aulas que começarão no dia 14 de agosto e irão até o dia 11 de dezembro, ou seja, todos os sábados, tá bom? O professor Alexandre agora vai esmiuçar um pouquinho. Então, esse curso ele foi desenvolvido para sanar uma lacuna da formação, né, que a maioria das pessoas tem. Então, trata de vários assuntos, como reeducação financeira, o planejamento de vida, né, fala a questão de intelectualidade, uma série de temas que podem ser de interesse de inversores, mas também de reciclantes. Então, para aqueles que não moram aqui em Foz e querem estar linkados assim, de uma maneira mais contínua, essa é uma opção. Né? Maiores informações, então, no e-mail cursos@assinvex.org. Obrigado. Então, gente, para quem gosta da sessão, né, do Cineclube, hoje não vai ter de novo, infelizmente. Mas o pessoal que normalmente comparece, está todo mundo convidado para o lançamento do livro da Sirlene. Hein? O pessoal está estranhando que já não teve semana passada, mas a gente sempre dá prioridade para os eventos mais importantes e a gente está retomando no próximo domingo, então, com o filme Jordano Bruno. Obrigado. Boa tarde a todos. O Discernimentum e a Unicim convidam a todos para o primeiro encontro de empreendedorismo e negócios que vai acontecer neste sábado, dia 24 de julho. Esse encontro começa às 8 da manhã e vai até às 19. É uma grande oportunidade para você mostrar a sua empresa, divulgar a sua marca, fazer contatos. Além disso, a programação técnico-científica tem temas sobre empreendedorismo em Foz, casos de sucesso, condomínio empresarial, cooperativa de crédito e seguro-saúde. O evento vai terminar com a inauguração do Espaço Saúde. E nós avisamos que o evento é gratuito e pedimos que se inscrevam pelo e-mail gerência@discernimentum.org. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A Editares, em parceria com o CAEC, com a livraria Epígrafe, gostaria de reiterar o convite para o lançamento do livro da professora Sirlene, né, Contrapontos do Parapsiquismo. Tempo para vocês olharem o livro, né? Então, gente, o evento ocorrerá hoje, né, às 19 horas, lá no Discernimento, e a dinâmica será a seguinte: a professora Sirlene ela vai fazer uma exposição sobre o livro, né, de uma meia hora, mais ou menos, 40 minutos. Aí, na sequência, a gente vai ter a noite de autógrafo com coquetel. Né? Então, esperamos todos vocês lá, ok? Obrigado.
O verbete eleito para amanhã é saber e a especialidade serenologia. Obrigada e boa tarde a todos.